Você se sente exausto de pedir para seu filho arrumar o quarto, fazer a lição de casa ou, quem sabe, apenas guardar os próprios brinquedos? A cena se repete. A pilha de roupas sujas que nunca chega ao cesto, a mochila da escola que fica intocada no chão da sala, a promessa de "já vou fazer" que se arrasta por horas, enquanto você se desdobra em 1000 para dar conta de tudo. Essa rotina de cobranças, de ter que repetir a mesma coisa inúmeras vezes e a sensação de carregar o peso de todas as responsabilidades sozinho esgota, não é mesmo? Como pais cristãos, sabemos que a nossa preocupação vai muito além da bagunça no quarto ou de uma nota baixa na escola. Desejamos que nossos filhos cresçam com um caráter íntegro, que desenvolvam um coração diligente, um espírito de serviço, que entendam o valor do trabalho e da responsabilidade não apenas por obrigação, mas como parte de quem Deus os chamou para ser. A verdadeira dor está em ver a falta de iniciativa, a procrastinação se tornando um hábito e a resistência em contribuir para o bem-estar da família. Pensamos no futuro. Como eles enfrentarão os desafios da vida adulta? Como se tornarão membros produtivos e engajados em suas comunidades e na igreja? Como aprenderão a honrar a Deus com suas ações diárias, se a preguiça parece ser uma barreira constante? Essa preguiça, ou falta de iniciativa, pode se manifestar de diversas formas, desde a dificuldade em ajudar nas tarefas domésticas mais simples, até a procrastinação com os estudos, passando pela resistência em assumir as consequências de suas próprias escolhas. E nós, pais, nos vemos em um ciclo de frustração, tentando de tudo, desde recompensas e elogios até advertências e consequências, passando por longas conversas e sermões. Mas a sensação é que, por vezes, estamos remando contra a maré, e a mudança parece superficial ou temporária, sem realmente tocar o coração e a atitude dos nossos filhos. Mas e se eu te dissesse que existe uma sabedoria milenar, uma fonte de princípios testados pelo tempo, capaz de nos guiar nessa jornada? Uma perspectiva que não apenas resolve o problema da tarefa não feita, mas que nutre o caráter, o propósito e a fé dos nossos filhos de uma forma profunda e duradoura? Uma abordagem que nos convida a olhar para além do imediato, para entender a responsabilidade e a diligência não como um fardo, mas como um caminho para a plenitude, para o serviço ao próximo e, acima de tudo, para a glória de Deus. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Prepare-se para descobrir como a palavra de Deus pode revolucionar a forma como ensinamos nossos filhos a abraçar o trabalho e o serviço de todo o coração. Diante da realidade desafiadora que muitos pais enfrentam, com a constante luta contra a preguiça e a falta de iniciativa dos filhos, onde podemos encontrar a sabedoria para guiar nossos pequenos corações? A resposta, como sempre, ressoa nas páginas da Bíblia, uma fonte inesgotável de princípios para a vida, para a família e para a formação do caráter. Ela nos convida a mergulhar em verdades profundas que transformam não apenas o comportamento, mas a própria motivação por trás de cada ação. Vamos começar nossa jornada com uma imagem simples, mas poderosa, que o livro de Provérbios nos apresenta. Em Provérbios 6, 6, 11, somos convidados a observar um dos menores e mais organizados seres da criação, a formiga. O texto diz: "Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio." Não tendo ela chefe, nem superintendente, nem governador, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar as mãos e dormir? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Imagine por um instante a cena. Uma pequena formiga, sem que ninguém a mande, sem um chefe a supervisionar cada passo, trabalha incansavelmente. Ela não espera que a temporada de colheita chegue para então pensar em armazenar. Ela se antecipa, planeja, age com diligência e previdência. Essa imagem contrasta drasticamente com a figura do preguiçoso, que adia, que se entrega ao sono e à inatividade, e que, por fim, colhe a pobreza e a necessidade. Para nós, pais, essa passagem é um espelho.
Quantas vezes desejamos que nossos filhos tivessem a iniciativa da formiga, que agissem sem que precisássemos ser seus superintendentes constantes, cobrando cada tarefa, cada responsabilidade? A lição aqui é clara. A diligência não é apenas uma virtude, é uma sabedoria prática que nos protege e nos prepara para o futuro. Mas a Bíblia vai além de um simples conselho prático. Ela eleva o trabalho e a responsabilidade a um patamar espiritual. Desde o Gênesis, antes mesmo da queda, Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden com uma tarefa: cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15. O trabalho, portanto, não é uma maldição pós-queda, mas parte do plano original de Deus para a humanidade. É através do trabalho que expressamos nossa criatividade, nossa capacidade de cuidar e de ser mordomos da criação. É uma forma de sermos co-criadores com Deus, de dar propósito e dignidade à nossa existência. Essa perspectiva transforma completamente a maneira como vemos as tarefas diárias, tanto as nossas quanto as de nossos filhos. Não são meras obrigações tediosas, mas oportunidades de glorificar a Deus. É nesse ponto que a carta de Paulo aos Colossenses se torna um farol para nós. Em Colossenses 3:23 lemos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Pense na profundidade dessa instrução. Não é apenas sobre fazer a tarefa, mas sobre a atitude com que a fazemos. Fazer de todo o coração significa empenho, dedicação, excelência, mesmo nas coisas mais simples. Para nossos filhos, isso significa que arrumar o quarto, fazer a lição, ajudar a pôr a mesa ou cuidar de um irmão mais novo não é apenas para agradar a mamãe ou o papai. É um ato de serviço a Deus. Imagine seu filho entendendo que, ao guardar seus brinquedos com capricho, ele não está apenas obedecendo a você, mas está honrando a Deus com aquele pequeno ato de ordem e cuidado. Essa é uma mudança de paradigma que transcende a disciplina externa e toca o coração, cultivando uma motivação interna e espiritual para a responsabilidade. E o que acontece quando essa diligência e esse senso de serviço não são cultivados? Paulo, em 2 Tessalonicenses 3:10, aborda uma questão ainda mais direta. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Embora essa passagem tenha sido escrita para uma comunidade específica que estava lidando com a ociosidade e a dependência, seu princípio subjacente é universal. A responsabilidade individual e a contribuição para o bem comum são essenciais. No contexto familiar, isso não significa privar literalmente nossos filhos de alimento, mas nos leva a refletir sobre as consequências naturais da falta de responsabilidade. Se um membro da família não contribui, o peso recai sobre os outros. Se um filho não cuida de suas coisas, a bagunça afeta a todos. Se não se esforça nos estudos, as portas do futuro podem se fechar. A Bíblia nos ensina que a vida em comunidade, seja na família, na igreja ou na sociedade, exige que cada um faça a sua parte. A diligência não é apenas para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de todos ao nosso redor. É um chamado a sermos membros ativos e contributivos, refletindo o amor e o cuidado de Deus através de nossas ações. Como, então, podemos traduzir esses princípios bíblicos tão poderosos em ações concretas e transformadoras no dia a dia de nossos lares, cultivando em nossos filhos um coração trabalhador e um espírito de serviço para a glória de Deus? Agora que compreendemos a profundidade da diligência e da responsabilidade à luz da palavra de Deus, a pergunta que ecoa em nossos corações é: como traduzimos esses princípios milenares para o turbilhão do dia a dia em nossos lares? Como podemos, de fato, ensinar nossos filhos a abraçar o trabalho e o serviço de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens? Não se trata de impor regras rígidas, mas de discipular corações, de semear valores que florescerão em uma vida de propósito e serviço. O primeiro passo é atribuir tarefas e responsabilidades claras, adequadas à idade de cada filho. Pense na formiga que age com sabedoria e organização. Nossos filhos também precisam de um plano de ação. Para o pequeno de 4 anos, pode ser guardar os brinquedos em seu devido lugar antes do jantar. Para o de 8, arrumar a própria cama e ajudar a pôr a mesa.
Para o adolescente, manter seu quarto organizado, ajudar na louça ou cuidar de um irmão mais novo. A chave é a clareza nas expectativas. Um quadro de tarefas visível, por exemplo, pode ser um grande aliado, transformando a rotina em um compromisso visual e tangível. Para auxiliar nesse processo de organização e ensino, especialmente para os menores, nossas atividades bíblicas infantil oferecem ferramentas lúdicas que incentivam a organização e o cumprimento de tarefas, conectando-as a princípios bíblicos. Em seguida, e de forma crucial, precisamos ensinar o porquê das responsabilidades. Não é apenas sobre fazer o que eu mandei, mas sobre entender o propósito maior. Ao pedir que seu filho arrume os brinquedos, você pode dizer: Filho, quando você guarda seus brinquedos, a casa fica organizada para todos, e isso é uma forma de cuidar do que Deus nos deu, mantendo nosso lar agradável. É como servir a Jesus com suas mãozinhas. Ao fazer a lição de casa, você está usando o dom da inteligência que Deus te deu para aprender e crescer, honrando-o com seu esforço. Conectar cada pequena tarefa ao serviço a Deus e ao bem-estar da família eleva a responsabilidade de um fardo para um ato de adoração e amor. O terceiro ponto é poderoso. Modele a diligência. Nossos filhos são observadores atentos. Se queremos filhos diligentes, precisamos ser diligentes. Eles veem nossa organização, nosso empenho no trabalho, nosso cuidado com as coisas, nossa atitude diante das tarefas domésticas. Se reclamamos constantemente das nossas próprias responsabilidades ou adiamos o que precisa ser feito, estamos enviando uma mensagem contraditória. Que eles vejam em nós o exemplo de quem faz tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Não se esqueça de elogiar o esforço, não apenas o resultado perfeito. A perfeição é um processo, especialmente para as crianças. Reconheça o empenho. Filho, vi o quanto você se dedicou para arrumar seu quarto. Mesmo que ainda tenha um detalhe aqui, seu esforço é admirável. Isso me deixa muito orgulhosa. Esse reconhecimento genuíno constrói autoestima, motiva e incentiva a persistência, mostrando que o valor está na atitude do coração. Por fim, permita que seus filhos experimentem as consequências naturais da falta de responsabilidade. Se os brinquedos não são guardados, eles não podem ser usados no dia seguinte. Se a lição não é feita, haverá uma conversa com a professora e a necessidade de recuperar o tempo perdido. Essas consequências, aplicadas com amor e firmeza, ensinam de forma mais eficaz do que punições arbitrárias, pois conectam diretamente a ação, ou a falta dela, ao seu resultado lógico. É um aprendizado prático sobre a lei da semeadura e da colheita. Cultivar a diligência e a responsabilidade em nossos filhos é uma jornada que exige paciência, intencionalidade e, acima de tudo, a sabedoria que vem de Deus. Que o nosso lar seja uma escola de diligência, onde cada tarefa é vista como uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Lembre-se de fazer tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Que seus filhos cresçam com um coração trabalhador para a glória de Deus.